jornais Primeira Feira e Itaperá, parceiros da CIOL, realizaram nesta terça-feira, dia 17, uma entrevista com o prefeito de Salto, Laerte Sonsin Júnior. Esta pode ter sido uma das últimas entrevistas de Laerte como prefeito de Salto neste mandato. Na entrevista, foram abordados não somente assuntos do que ocorreu em 2024, mas também sobre os 4 anos de mandato do prefeito Laerte. Hoje, Laerte, estamos aqui, acho que talvez nossa última entrevista com o senhor nesse atual mandato, né? Queremos agradecer sua participação e esperamos que o senhor possa esclarecer a maioria das dúvidas que não só nós jornalistas temos, né? Mas acho que toda a população tem. Então, muito obrigado, Laerte, por estar vindo aqui nessa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pela acolhida de vocês sempre, né? Sempre me acolheram muito bem e pelas oportunidades que vocês me deram para esclarecer os assuntos. Maravilha! Nós, do Portal CIOL, do Jornal Itaperá, dos veículos congregados, a gente, como o Caio falou, a gente agradece o carinho da sua presença. Prefeito, é fato que Salto avançou em muitas áreas no seu governo: educação, valorização do servidor, cultura e diversas outras áreas, mas também esbarrou em algo que fez o seu antecessor perder a eleição, dentre outros motivos, que seria a comunicação. O senhor concorda hoje que poderia ter se comunicado melhor com a população? Eu não vejo um problema de comunicação institucional. Eu vejo talvez um problema daquela comunicação corpo a corpo. Se você pegar o meu mandato, né, é muito comum os gestores dizerem que 4 anos é muito pouco, né? Eu tive 1/3 do meu mandato consumido pela pandemia. 1/3. Então, se 4 anos são poucos para alguns, né? Imagine tirando 1/3. E com esse 1/3, eu não tive condições de conversar com a população nesse período, de dialogar, de explicar o que estava acontecendo. E é claro que no fim, muitas vezes acaba criando uma animosidade, né? Como de fato aconteceu, e que é muito difícil de você tirar ao longo dos outros 2/3 do mandato, né? Nós fizemos um trabalho muito bacana na campanha, mas talvez tenha sido dificultado esse trabalho por conta desse 1/3 inicial. Então, a pandemia dificultou, eu talvez não consegui dialogar com a população de uma forma mais direta, mais clara, apesar de muito que foi feito, né? É impressionante, por exemplo, durante a campanha, quando a gente conversava com as pessoas, olha, isso foi feito, foi assim, assim, assado, né? As pessoas, nossa, mas eu não sabia que tinha acontecido isso. Então, se a pessoa com quem a gente estava conversando tinha esse feedback, com certeza uma grande parte da população que eu não consegui chegar até eles, né, também pensaram da mesma forma. Então, talvez essa comunicação corpo a corpo, essa sim, eu acho que foi a maior falha que eu cometi durante esses 4 anos. Perfeito. Laerte, acho que a gente já deve adentrar em alguns assuntos que se tornaram polêmicas ao longo do ano, e acho que o principal deles é em relação à dívida com a CPFL. Recentemente, até o secretário de Finanças foi na Câmara e falou que tudo que chega para ele, ele paga. Ou seja, ele não sabe exatamente da parte da prefeitura aonde está a dívida da CPFL. Queria saber do senhor, aonde está essa dívida? Qual secretaria que não cumpriu o seu papel, digamos assim? Vocês devem ter acompanhado, isso foi uma reclamação geral da população de que a CPFL, a partir de um certo momento, deixou de encaminhar as contas. Isso foi uma reclamação, inclusive na própria... tanto no Primeira Feira quanto no Itaperá, a gente ouvia a população reclamando. E a prefeitura aconteceu a mesma coisa. De repente, as contas não vieram para a prefeitura, né? Encaminhava por e-mail, mas é um procedimento um pouco complicado. Quando você tem uma administração de cada secretaria com um volume enorme de atividades e documentos, isso acaba dificultando. Essa mudança de procedimento, sem uma prévia comunicação, acaba dificultando o assunto. E aí nós fomos surpreendidos, né, com uma notificação dizendo que tinham contas que não tinham sido pagas, né? E para você ter uma ideia, tinha contas de 20, 30, 40 reais. Isso não é conta de se deixar de pagar, né? Então, aí nós verificamos que realmente houve esse problema, essa mudança do procedimento, só que por uma questão de proteger o erário, eu determinei que cada secretário verificasse se realmente aquelas contas elas eram devidas, se não foram pagas, o que aconteceu, por que ela não veio. E é isso que está acontecendo e isso aí está sendo regularizado ao longo desses meses, né? Porque nós fomos surpreendidos já com um volume muito grande, né? Tinha 300, 400 contas
que precisavam ser verificadas, e até o final do ano o que for devido vai ser pago. Isso aí não há nenhum problema, infelizmente, uma polêmica que acabou surgindo, mas foi exatamente por conta disso. Então a prefeitura ela acabou sofrendo o mesmo problema que a maior parte da população sofreu. Aguardava a conta de luz em casa, ela não estava chegando. Mas no caso, só para completar, Nelson, no caso do SAI, o próprio superintendente admitiu que havia uma pendência, né? Mas aí é uma questão de 2023 que inclusive está sendo sanada, né? Por uma questão orçamentária, mesmo porque o SAI ela não tem o volume de contas que a prefeitura tem, né? A prefeitura, até outro dia estava olhando o relatório, se eu não me engano, acho que são mais de 100 pontos de ligação de energia. Mais de 100 contas mensais devem ser pagas, né? E aí realmente é um volume muito grande. A gente até fez notificação para que a CPFL nos encaminhe impresso essa documentação, porque o secretário ele tem que avaliar, tem que verificar, né, se realmente a leitura está correta, se a valor é devido. Em relação ao SAI, o número de contas é muito menor, né? Então é uma questão orçamentária que por conta exatamente, o SAI sempre esteve deficitário, né? Só que com a assunção do serviço de tratamento de esgoto, ele passou a ser superavitário. E aí, exatamente por conta disso, vai ser possível regularizar até o final do ano, está sendo liquidado também. Prefeito, a impressão que se tem, falando como cidadão, é que o seu governo, entre aspas, tirou o pé do acelerador após a eleição de outubro. Falta de água, mesmo com chuvas, falta de manutenção nas ruas, muitos buracos para todo canto da cidade, a questão das contas e um orçamento que seria um orçamento complicado. Em caso da sua vitória, você ia pegar um orçamento complicado, como no caso da CSO, no caso do transporte coletivo urbano. Essa sensação de tirou o pé do acelerador é real? Não, a sensação pode até ser, né? Mas isso não é real, não tiramos o pé do acelerador. É claro que todo final de ano não é final de mandato, é final de ano. O trabalho ele é um pouco mais complicado porque você tem, por exemplo, prazo para fechar as contas, né? Então é típico, todo dezembro, na primeira quinzena se fecha o orçamento da prefeitura, não é só final de mandato, todo dezembro se fecha o orçamento, então há uma dificuldade maior para você executar determinadas atividades, licitações, contratações, ainda mais sendo final de mandato, que tem uma série de restrições por conta da lei eleitoral. Agora, se você reparar bem, quando se fala tirou o pé do acelerador por conta da falta de água, buraco, todo final de ano tem esse problema, né? Por quê? Vamos lá, falta de água é um problema crônico que nós temos na cidade de Salto, né? Foi até curioso, porque nas 2 primeiras semanas nós não tivemos nenhuma reclamação de falta de água após a eleição. Né? Até teve gente que comentou, acabaram os problemas de falta de água? Será que o prefeito estava sendo sabotado por algum servidor do SAI? Houve esse comentário até em rede social. As 2 primeiras semanas. Agora, mais recentemente, é que voltaram alguns problemas pontuais que, na verdade, já existiam. Né? Por exemplo, alguns lugares mais altos, como é o caso, algumas ruas mais altas do Nações, do Planalto, do Santa Ifigênia, que acabam sofrendo, principalmente por conta desse calor excessivo que nós estamos enfrentando. O INMET anunciou que esse vai ser o ano mais quente da história no Brasil, né? E talvez no mundo como um todo, né? Estão falando tem 2 graus acima da média histórica, né? E Salto não é diferente. Quando você tem um sistema de abastecimento de água que está no seu limite, que é o caso de Salto, com um calor muito intenso, que faz com que as pessoas consumam mais, isso acaba acontecendo. Então, por exemplo, nós temos um problema muito crônico no Nações. Às vezes eu recebo reclamação, prefeito, abre a água, né? Primeiro que não é a prefeitura, é o SAI que controla isso, mas a água ela foi fechada não porque o gestor optou por fechar, mas porque simplesmente acabou a água no reservatório. A quantidade de água que você tem no reservatório, ela esgota, você precisa fechar o reservatório para recuperar novamente aquele abastecimento para ligar um pouco mais tarde, né? Quando está numa época de frio, que nós não tivemos frio esse ano, o consumo ele aguenta, às vezes você nem precisa fechar porque as pessoas consomem menos, né? Mas como nós tivemos um ano muito quente, o consumo foi muito maior, e por conta disso nós temos esses problemas crônicos. Temos um outro problema crônico lá no Jardim, na Armaria, né? Que lá já é um problema estrutural, lá não é a questão de abastecimento, porque a água está chegando, só que ela não chega na casa das pessoas. O SAI já contratou até a empresa para fazer uma verificação de algum vazamento. Existe algum vazamento que não foi identificado ainda, é um vazamento subterrâneo que não é visível, né? Mas até agora não conseguiram resolver esse problema na Armaria. Mas tirando, de um modo geral, esse problema na Armaria e do Nações, como eu exemplifiquei,
a grande maioria dos bairros estão sendo abastecidos naturalmente. Então não houve tirada do pé, você tem realmente uma situação natural. Com relação aos buracos, nós tivemos um período de chuva muito intensa recentemente, né? E o asfalto de Salto é muito ruim, principalmente os mais antigos, óbvio, ele é muito ruim. Então qualquer chuva, ele acaba aflorando uma série de buracos. E a operação tapa-buraco, que não pode acontecer enquanto está acontecendo chuvas, ela não deu conta de resolver esses buracos. Então surgiram, a Secretaria de Obras ela realiza a operação tapa-buraco, como está acontecendo, mas o volume de buracos que abrem é muito maior do que o que eles conseguem executar. Tivemos um problema do SAI, o SAI ele fez abertura de algumas ruas para reparar alguns vazamentos e realizar algumas trocas de tubulação, e a empresa que fazia a pavimentação do SAI teve o contrato rescindido, foi feita uma nova licitação, deu um problema na licitação, as empresas que participaram da licitação não tinham capacidade técnica para executar, tanto que eles foram, o primeiro não teve, o segundo não teve, foi até o quinto colocado e não tinha capacidade técnica, e o SAI teve que fazer uma nova licitação, que está terminando, já está nos finalmente, para fazer o recap desses lugares onde houve intervenção. Mas aí não é uma questão de buraco propriamente disso, e sim intervenção do SAI. Mas não é que houve uma tirada do pé, foi realmente uma circunstância que nós estamos enfrentando. Sim. E por falar em água, prefeito, eu acho que é inegável a gente mencionar a obra do Ribeirão Piraí, né? Foi dado o início nela, mas parece que ultimamente ela deu uma travada por conta de alguns problemas, né? Eu queria que você explicasse exatamente qual é a pendência que está faltando para que essa obra dê continuidade. Para você fazer a obra, que é uma obra de grande porte, além do volume ser muito grande, a intervenção ela é muito grande, você precisa de autorizações ambientais, né? Geralmente é da CETESB, que é o órgão responsável, mas em alguns casos a CETESB depende de anuência do IBAMA, tá? Então, quando foi feita a autorização para que iniciasse a obra, a CETESB disse o seguinte: olha, aqui vocês podem mexer, aqui não, tem que aguardar a anuência do IBAMA, tá? E o IBAMA, dentro do trabalho que foi realizado até pelo próprio consórcio, não deu a anuência porque nós identificamos que na área onde haverá a formação do lago, nós identificamos a presença de um animal em extinção, né? É uma espécie de sagui, né? que está em risco de extinção, então ele tem uma proteção um pouco diferenciada, e o IBAMA fez uma série de colocações, falou, não vou por enquanto autorizar, porque nós precisamos de algumas providências, né? Nós tivemos uma reunião com a CETESB para tratar desse assunto, entramos em contato, inclusive, com o IBAMA, com o presidente do IBAMA, e ficou muito claro que agora é uma questão burocrática. O que nós vamos fazer? Nós vamos destravar essa obra já no começo do ano que vem. O consórcio vai destravar essa obra já no começo do ano que vem, enquanto algumas ações de preservação desse animal serão realizadas, tá? Só que como é uma questão burocrática, a CETESB falou assim, não, eu não vou dar autorização enquanto o IBAMA não fizer a parte dele. Então, tivemos que interromper a obra. Por quê? A empresa que iniciou a obra, ela terminou o que podia, dentro da autorização que nós tínhamos, não podia intervir no restante por conta exatamente desse obstáculo do IBAMA, então nós suspendemos o contrato por 4 meses, conforme a legislação determina, e nesses 4 meses nós estamos tentando destravar. Acredito que vai destravar logo no começo, graças a esse trabalho que nós realizamos junto à CETESB e junto ao IBAMA. Prefeito, você nos falou antes do início da entrevista que você não gosta daquela pergunta que nota você dá para o seu governo de 4 anos. Então eu vou inverter a pergunta. Daqui 10 anos, o que o saltense vai lembrar do seu governo? Cite 2 coisas. Não é questão que eu não gosto, não, pelo amor de Deus, hein? Não é a pergunta da nota. Por sinal, eu lembro que quando no primeiro ano foi feita essa pergunta, né, pelo então Walter Lenzer, né? E depois ele fez até um comentário, né? Mas deu nota 9, coisa e tal. Mantém a nota, tá? A nota ainda continua com a nota 9, né, dentro das circunstâncias que nós enfrentamos, né, que a nossa equipe enfrentou. Mas muito do que foi realizado nesses 4 anos, a população vai se beneficiar nos próximos 10 anos, 20, 30 anos. Vou citar um exemplo, né? A questão do abastecimento de água. Esse é o maior problema que nós temos na cidade de Salto. Se você pegar, por exemplo, todas os gestores 2021, 2024 enfrentaram a pandemia. Todos. Mas raríssimos enfrentaram a pandemia e a falta de água, né? Então, se você pegar, por exemplo, Indaiatuba enfrentou a pandemia,
Sorocaba enfrentou a pandemia, Porto Feliz enfrentou a pandemia, mas Salto enfrentou a pandemia e falta de água, assim como Itu também enfrentou a pandemia e a falta de água. Então, esse é o maior problema que nós temos. Claro, temos outros problemas, mas o maior que nós temos é o abastecimento de água. E nós já iniciamos o processo de solução definitiva desse problema, né? Com a construção da estação de tratamento de água Pedra Branca, né? Que é da região Pedra Branca, né? O nome vai ser definido, obviamente, quando tiver lá na frente a sua obra concluída, né? Isso vai equilibrar o abastecimento de água. Esse problema que eu falei, que o nosso sistema ele é desequilibrado, ele está no limite, vai equilibrar o nosso sistema de água de uma forma tão clara, tão cristalina, que o problema de falta de água que nós enfrentamos hoje, nós não vamos enfrentar, né? Então, eu vou citar só um exemplo para você ter uma ideia. Eu acabei de falar do Nações, que realmente acaba sofrendo. Pedra Branca vai alimentar o Nações. Então, ao invés do Nações receber água do Bela Vista, num volume que hoje não é suficiente para atender a demanda de toda aquela região, lembrando que o Nações agora é Nações, é Constelações, são aqueles prédios no Constelações, a população é muito maior, né? A partir do momento que ele começar a receber água da ETA Pedra Branca, ele já não vai ter mais esse problema de desabastecimento, né? Então, nós já iniciamos esse processo. O objetivo era ter concluído ainda no meu mandato. Não foi possível por uma série de problemas, questões burocráticas, tivemos uma licitação que teve que ser cancelada por falta de capacidade técnica dos licitantes. A Procuradoria ela deu uma boa enroscada também durante o processo de licitação, enfim. Mas nós já iniciamos esse processo. Então, por exemplo, a ETA Pedra Branca ela vai ser inaugurada. Quando ela for inaugurada, a população não vai mais sentir os efeitos da falta de água, fruto do trabalho que foi realizado na minha gestão, né? E outras vantagens, como, por exemplo, a merenda escolar, né? A mudança do paradigma da merenda escolar e a implementação do sistema SESI de ensino, ele vai produzir um reflexo muito grande nessas crianças que hoje estão em anos escolares, quando eles forem adultos. Então, daqui 10 anos, quando essas crianças que aprenderam pelo sistema SESI, que tiveram uma merenda de qualidade, retiveram melhor o conhecimento por conta da alimentação, quando elas estiverem nos bancos universitários, né, isso vai produzir uma diferença, talvez não visível para a população, mas de um modo geral vai fazer um resultado muito positivo, né? E uma série de outras ações, quando, por exemplo, a gente investiu na segurança pública de Salto, né, a Guarda Civil Municipal, então, contratando novos servidores, realizando concurso público, a construção da clínica das Nações Unidas, já conseguimos junto ao PAC mais 2 clínicas, né, 2 unidades de saúde, uma lá no Jardim Celânio, Elizabeth, né, que a população sempre reclama, a região do Celânio do Elizabeth, outra no Jardim América, a construção da creche do Constelações, que também já conseguimos junto ao PAC, a escola em tempo integral lá no Santa Marta 3. Então, são obras que a gente conseguiu durante o nosso mandato, que a gente não conseguiu entregar, mas que vão fazer uma diferença para a população nos próximos 10, 15, 20 anos. Perfeito. Laert, recentemente foi aprovada a Lei Orçamentária Anual de 2025 na Câmara, e eu acho que o grande X da questão aí está em relação ao dinheiro destinado ao pagamento da CSO, que o secretário de Finanças destinou em torno de 10, 11 milhões, sendo que o contrato pode chegar até 60, e ele mesmo falou que não encontrou uma solução para conseguir destinar todo esse valor. Queria que você falasse se você chegou a conversar com ele sobre essa questão e por que decidido só destinar esse montante para a CSO? Bom, a CSO ela é um contrato, primeiro que ela tem um valor não constante. Por quê? Porque existem receitas acessórias que são incorporadas nesse contrato, ou seja, a CSO usa do serviço, recebe por esse serviço e tem que pagar à prefeitura. Então o valor não é líquido e certo, né? Então não dá para você dizer que ele é líquido e certo. A CSO também vai exigir um diálogo com a população, porque é um serviço que é muito caro para a população e para o orçamento que nós temos. Você tem uma ideia, a CSO é uma PPP, parceria público-privada. A lei de parcerias público e privada, ela prevê um limite de 5% da receita corrente líquida para gastar com parceria público-privada. A CSO está chegando a 10%. Então, o valor é muito alto dentro do nosso orçamento. A gente não pode, por exemplo, comparar o nosso orçamento com cidades vizinhas. Em Indaiatuba, 2,5 milhões por ano, 2 bilhões e meio por ano. Itu, 1,5 bilhão. Salto tem 700 milhões. Então, é um orçamento mais simples, né? Não é tão pomposo como o de outras cidades, né? E nós entendemos, pelo menos essa visão da nossa gestão, que a população não está preparada para pagar mais impostos, como acontece em outras cidades.
As cidades vizinhas pagam mais, né, de impostos, né? Tem taxa de lixo, tem taxa de iluminação pública, o IPTU é mais alto. Aqui não, aqui a gente entende que não existe esse espaço, né? Então esse é algo que vai ter que ser discutido. Agora, essa discussão vai caber ao próximo gestor, né? Se você for fazer uma comparação, quando nós assumimos em 2021, o orçamento também tinha sido apresentado pelo gestor anterior, que é o mesmo que vai assumir agora a partir de 2025. Não tinha recurso para fazer a renovação do hospital no orçamento. Nós tínhamos um déficit orçamentário dentro do orçamento para renovar o contrato do gestor hospitalar. E olha que nós estávamos numa época de pandemia, né? Então, ao invés de ficar lamentando, nós fizemos todo o trabalho. A lei permite os remanejamentos conforme a necessidade e, obviamente, o próximo gestor vai fazer da mesma forma. Assim como nós tivemos que remanejar para cobrir uma despesa hospitalar, eles vão poder fazer o remanejamento necessário para cobrir eventual necessidade em termos de CSO. Lembrando que eu, particularmente, prefiro deixar, digamos assim, um contrato mais reduzido para tratar da CSO do que o hospital. O hospital é um serviço essencial, né? E, infelizmente, quando nós assumimos, nós não tínhamos recurso para a renovação do contrato do hospital, né? Então, esse tipo de trabalho orçamentário, ele faz parte da atividade do próprio gestor. Então, caberá ao próximo gestor fazer os remanejamentos que ele entende necessário, tomar as medidas necessárias para fazer o cumprimento das obrigações. Recursos lá. Só que ele vai ter que definir o que vai ser feito e o que não vai ser feito. O que ele não pode é utilizar essa desculpa para não fazer determinados serviços que ele prometeu que iria fazer. Entendeu? Que isso não seja utilizado como uma muleta para evitar, para justificar o não cumprimento de promessas de campanha. Maravilha. Laerte, retornando um pouquinho na campanha eleitoral, eu vou fazer 3 questões, aí o senhor faz um apanhado geral. O que faltou para o senhor conquistar a vitória na eleição? A escolha do Cláudio foi um golaço da sua parte. Teve momento que se avaliou ele ser o cabeça de chave e o senhor ser vice? E como que o senhor negociou com o Edmilson, que vocês tinham um acordo em 2020, supunha-se que vocês iriam continuar juntos e você escolheu o Cláudio. Resumindo, por que eu não ganhei? Como que foi a conversa com o Cláudio e se houve diálogo para ele ser o cabeça de chave? E como foi a questão de negociar com o Edmilson? Bom, em relação ao Edmilson, vou começar por essa última pergunta. O Edmilson foi algo totalmente tranquilo, né? Se tem um cara que foi parceiro durante esses 4 anos de mandato, foi o Edmilson, né? Eu sempre enalteci o trabalho dele. Ele é um dos caras que mais entende da cidade de Salto. É um dos caras que mais entende, né? Mesmo se você comparar o total da equipe da atual gestão como da próxima, o Edmilson dá de 10-0 em qualquer um. Entende demais, né? E ele tem um coração enorme, todo mundo sabe, grande parceiro, e durante as conversas nós entendemos que não seria o caso dele tentar o executivo. Não é uma questão de acordo, não existia esse negócio de acordo, né? Isso aí a gente sabe que em bastidor o pessoal comenta muito, mas não havia nenhum acordo, nenhuma promessa. O que existia era um diálogo que seria algo natural que o Edmilson fosse um sucessor do Laerte, seria natural, mas que naquele momento nós entendemos que não seria o melhor caminho. Então esse diálogo foi tranquilo, o Edmilson foi um gigante, e ele optou realmente em voltar para a Câmara, né? E aí o projeto político dele, aí só teria que ser perguntado para ele, né? Mas não houve nenhum atrito, pelo contrário. Eu lembro que quando nós assumimos, né, havia até banco de apostas, quanto tempo nós romperíamos essa união, né? E não houve nada disso, imagina, a gente sempre se deu muito bem. Claro, é natural você ter desentendimentos, até em casa você tem desentendimentos, mas em nenhum momento houve um debate que chegasse a perto de uma ruptura, por exemplo, em nenhum momento. O Edmilson é um gigante, e a gente fez um trabalho muito bacana. Em relação ao Cláudio, esse diálogo seria natural, né? O desejo dele, ele sempre se manifestou interessado em ser cabeça de chave, mas não seria natural que um prefeito se candidatasse a vice numa reeleição, né? Isso seria algo totalmente atípico do ponto de vista eleitoral. Então, apesar do Cláudio Teraçá, que também é outro gigante, ele ter, num primeiro momento, entendido que ele seria um candidato a prefeito, na hora do debate da União, não houve nenhuma colocação de que eu não seria o candidato a prefeito. Em relação a não vencer as eleições, eu acho que não existe um único ponto, acho que são vários os pontos, né?
Talvez a dificuldade na questão do abastecimento de água, né? Enfrentamos um período muito quente. Sim. A gente até imaginava que por ser uma época de inverno, né? Ou era para ser um pouco mais frio, não foi. Nós chegamos a temperaturas de 38 graus. Isso em Salto é algo impensável, né? Isso afetou a questão do abastecimento. A gente sabe, a gente não culpa a população, porque a população ela quer o resultado pronto, né? Ela não sabe das dificuldades, ela não conhece como que é o dia a dia de uma administração municipal, ela não sabe o que é um processo licitatório, como que faz para você conseguir recursos, ela não tem essa visão. Ela quer a água na torneira, ela quer o atendimento de saúde e pronto, acabou. Então, nós enfrentamos essa dificuldade na questão do abastecimento de água, né? A questão orçamentária, nós tivemos uma perda de arrecadação ao longo do ano, que acabou prejudicando alguns projetos, né? Essa questão da comunicação que você mesmo adiantou, né? Apesar de a gente ter recuperado, a gente não pode desprezar. Eu tive mais de 21 mil votos, não é algo de se desprezar em qualquer... Se você for pensar bem, historicamente, Salto tem uma característica de não reeleger prefeitos, né? Desde a época do João Conte, do Pius, do Juvenil, né? O único que conseguiu se reeleger foi o Geraldo, que não tinha oposição nenhuma, porque afinal, quem seria oposição era a vice dele na época, né? Mas o próprio Geraldo não conseguiu se reeleger. Então, existe essa questão, mas a gente não pode desprezar. A gente fez mais de 21 mil votos, mesmo apesar de todas as dificuldades, né? Sim. Então, foram vários os fatores que explicam o porquê nós não conseguimos a vitória na eleição. Mas isso é algo que faz parte de qualquer processo eleitoral. Eu não questiono o resultado da urna, eu questiono algumas questões, alguns pontos legais, tá? Sim. Mas o resultado da urna, eu não sou daqueles que fica questionando. Mas... Ainda nessa questão, Laerte, eu queria que você me falasse o seguinte: a partir de 1º de janeiro, qual vai ser, o que o Laerte vai voltar a fazer da vida? Como vai ser a vida do Laerte a partir de 1º de janeiro? Tem algo que te preocupa em termos de... É o CPF do prefeito que responde. E é isso. O que o senhor vai fazer a partir de 1º de janeiro e se tem alguma coisa que vai te preocupar em termos jurídicos, legais, a partir de 1º de janeiro? Eu costumo dizer que eu tenho 2 objetivos imediatos antes de pensar o que eu vou fazer a partir de janeiro. Tá? O primeiro é terminar o ano. Eu ainda estou prefeito, eu tenho um mandato até 31 de dezembro. Ainda temos obrigações a cumprir. A partir da manhã a gente começa a entregar, por exemplo, o kit natalino para os servidores, que é uma conquista que nós entregamos aos servidores, né? Então ainda temos o fechamento de orçamento, quitação das pendências, né? A parte contábil que tem que ser resolvida. Então eu ainda tenho um mandato, né? É curioso que depois, isso a gente percebe no dia a dia das pessoas, né? Depois que acabou a eleição, parece que houve uma espécie de um rescaldo na grande maioria das pessoas, né? Ufa, acabou a eleição, agora vamos... Não, mas para a gente a vida continua, e é até pior, porque é final de mandato. Então o trabalho é muito mais intenso, né? Então o primeiro objetivo imediato é realmente terminar o nosso mandato. Estamos fazendo uma prestação de contas, né? Até agradeço você ter ido ontem lá no primeiro dia, né? E então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, e aí é um objetivo pessoal, né? Eu preciso descansar, né? Queira ou não queira, foram 4 anos intensos. As pessoas não fazem ideia do que é a cadeira de prefeito, tá? Eu não culpo, isso é normal. Envelhecimento de prefeitos. Pode ver que todo mundo que entra na prefeitura sai aparentemente mais envelhecido, né? Tem uma causa disso daí. Aquela cadeira, ela exige demais da pessoa que ocupa, né? Então eu preciso realmente tirar alguns dias para descansar, curtir a Karina, curtir o Rodrigo, né? Perdi meu pai recentemente, né? Você acompanhou. Então a gente tem uma questão familiar ainda para resolver entre os irmãos, questão de inventário, é natural, né? Então eu vou tirar o mês de janeiro realmente com esse objetivo, de colocar as coisas pessoais no lugar, né? Descansar a cabeça, né? Eu tenho algumas questões de saúde que eu preciso ir atrás, que não dá para ir como prefeito. Eu vou ter que, por exemplo, ter uma pinta na minha testa que eu preciso tirar antes que vire algo um pouco mais grave. Nem deu tempo para pensar nisso durante o mandato. Em janeiro eu vou fazer isso e tudo mais, né? E depois é que eu vou pensar o que eu vou fazer. Claro que já existem conversas, né? Existem propostas. Já recebi proposta para trabalhar no governo do estado, já recebi proposta para trabalhar em outras prefeituras, né? Mas eu recebi proposta, inclusive, na minha área jurídica, né? Eu sou advogado. Eu costumo dizer que eu estou prefeito, mas eu sou advogado.
né? Recebi propostas para trabalhar na área jurídica, inclusive fora de Salto, mas eu ainda não decidi. Essa é algo que primeiro a gente vai descansar, né? Acalmar, aí eu, Karina, Rodrigo, a gente vai sentar lá e agora, né? Não dá para desprezar, queira ou não queira, a gente tem um grupo político, né? É um grupo político que fez 5 vereadores, é um grupo político que fez uma quantidade enorme de votos nessa eleição, né? Temos as eleições em 2026, que queira ou não queira, envolve o trabalho desse grupo político, né? Então, ainda não defini. Isso aí vai ser realmente a partir desse repouso em janeiro que eu pretendo ter. Mas essa área política é algo que ainda te apetece? Você já foi candidato a deputado, pode tentar uma reeleição. O senhor pensa nessas possibilidades? Olha, eu não bati o martelo, mas eu não descarto totalmente. É possível que eu continue na área política, né, apesar de todas as dificuldades, né? Pode ser uma candidatura em 2026? Pode ser uma candidatura já em 2026, ou, aliás, eu acho que Salto precisaria fazer um trabalho para eleger os seus deputados. Infelizmente, a gente acaba cedendo um número estrondoso de votos para candidatos de outras cidades, né? Independente de ser o Laertes, quem quer que seja, né? Isso eu sinto essa dificuldade. A gente vê como faz a diferença em outras cidades que têm os seus deputados, né? E Salto já tem condições de ter tranquilamente um federal e 2 estaduais, não tem a menor dúvida, né? Mas eu não afirmo categoricamente que eu vou continuar. Aí realmente vai depender um pouco de sentar, queira ou não queira, um período, um mandato de prefeito, ele sacrifica não só o prefeito, mas todo o seu entorno, né? A Karina, ela se estressou com esse período, o Rodrigo sofreu as consequências, o meu filho, a minha família de modo geral, né? Ver o sacrifício que é não ter final de semana, não ter noite, ter que se preocupar com questões da cidade em dia de Natal, em dia de Ano Novo, né? Então, é algo que a gente ainda precisa colocar no lugar. Eu não afirmo que eu vou continuar, mas também não descarto a possibilidade. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Prefeito, a equipe de transição apontou durante a apresentação do secretariado que há algumas dívidas que podem ser deixadas quando eles assumirem. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessas dívidas. Eles citaram dívidas que podem haver com o transporte público, com a Conasa, que pode solicitar algumas indenizações, e também em relação à Zona Azul. Queria que você comentasse esses 3 pontos e se tem algum perigo disso daí respingar aí nos próximos anos. Vamos lá, transporte público é uma possibilidade, inclusive tem até uma ação judicial de uma época anterior até a minha, tá? Por quê? Porque com a pandemia o serviço de transporte público ele passou a ser deficitário, né? Então a Autônomos Nardelli, que na época administrava, ela entrou com uma ação na justiça referente a um período anterior à minha gestão, tá? Se vai ganhar ou não, aí eu não tenho, vai depender muito do que o judiciário vai dizer, né? Mas isso decorre exatamente do pós-pandemia. O pós-pandemia, porque vamos lá, muitas pessoas acabam não entendendo, né? O serviço de transporte público, ele tem custo. Motorista, combustível, peças, a depreciação dos ônibus. A gente sabe disso. O que serve para pagar o transporte público? Qual é o que faz com que essas despesas sejam pagas? A passagem de ônibus. Então, a cada passagem que o cidadão paga, esse valor serve para pagar salário, combustível, peças e tudo mais. O serviço era deficitário. Em grosso modo, a empresa gastava na época 2 milhões de reais por mês e arrecadava 1 milhão de reais. Esse 1 milhão é um prejuízo que a empresa estava tendo, né? E que ela tem o direito de ser ressarcida, tá? Isso, quanto é, quanto não é, eu não tenho como afirmar com precisão. Como que a gente evitou esse problema? Com a implementação do subsídio. Então, a partir do momento que nós implementamos o subsídio, nós estancamos esse problema. A partir do momento que nós estamos pagando essa diferença, né? Porque aí você tinha 2 opções para resolver esse problema. Ou aumentar a passagem, e aí eu teria que aumentar a passagem para mais de R$7, que seria algo impensável. O problema é aumentar, porque as pessoas iam deixar de usar ônibus, né? Ou pagar o subsídio, como a grande maioria das cidades fazem, né? Então, nós implementamos o subsídio e estancamos esse problema. A partir do momento que a gente não tem mais o subsídio, nós estancamos o problema. Aí a discussão vai ser do pretérito, do que tinha lá para trás, inclusive do período anterior. Mas aí depende de uma decisão da justiça, tá? Em relação à Zona Azul, né? A Zona Azul é muito simples. Quem arrecadou esse dinheiro num contrato absurdo,
não cumprido, foi a empresa que prestava o serviço na época, né? Para evitar esse problema, implementamos um serviço que é administrado pela prefeitura. Hoje não tem nenhum risco. Em relação ao contrato anterior, que a empresa não estava cumprindo, não estava pagando o que deveria para a prefeitura, não estava prestando contas, né? Isso daí já está na justiça, até por uma ação que o próprio Ministério Público entrou. Quem está com esse valor é a empresa, então é a empresa que tem que ressarcir, né? O município nem sabe qual é o valor, não sabe para quem, o município não tem esse controle, né? No contrato anterior, que já estava quando eu assumi, não previa esse tipo de informação, então o município não sabe quem é o credor, qual é o valor, não tem ideia, né? Então quem vai ter que ressarcir isso é a própria empresa, tá? Em relação à Conasa, isso me preocupa, tá? Por que me preocupa? Primeiro, eu afirmo categoricamente, a Prefeitura de Salto não deve nada à Conasa. A Prefeitura de Salto não deve nada à Conasa. Pelo contrário, por conta de uma renovação irregular, ilegal, que foi praticada pela gestão anterior, e que ela é tão ilegal que foi declarada e reconhecida pela Justiça em primeira, segunda e terceira instância, por isso que nós retomamos, né? A cidade de Salto teve um rombo enorme de deixar de arrecadar cerca de 60 milhões de reais. Por quê? Porque o contrato era para ter terminado em dezembro de 2021. Mas por conta dessa renovação ilegal que foi praticada, nós só conseguimos retomar o serviço em abril de 2024. De lá para cá, todo esse valor que foi arrecadado pela Conasa, né, deveria estar nos cofres do SAI. Mais de 60 milhões de reais. Então, essa renovação ilegal, irregular, que foi feita na gestão anterior, acabou provocando esse prejuízo. Eventual indenização de investimento que foi realizado, isso teria que ser aprovado e não existe de forma alguma. Por quê? Porque o investimento já tinha sido realizado e já tinha sido pago. Então a Conasa não tem nenhum crédito. Por que eu fico preocupado? Que isso seja utilizado como mote para uma, entre aspas, negociação com a Conasa para efetuar algum pagamento. Então a sociedade de Salto não pode permitir que nenhum pagamento, nem que seja de forma de acordo, de amigável, seja realizado à Conasa, porque nada é devido pela Conasa. Então esse é um pedido que eu faço. A sociedade de Salto, a Câmara de Vereadores, a sociedade como um todo, tem que ficar muito atento para que não haja nenhuma negociação que permita qualquer pagamento à Conasa, porque nada é devido à Conasa. Eu entendo que até ao contrário, o município tem o direito de pedir ressarcimento à Conasa. Maravilha. Prefeito, a gente assistiu ao longo de 4 anos da sua... Posso só fazer um parênteses? Desculpa. Só para arrematar. Não é verdade que eu vou deixar 70 milhões de reais. Isso não é verdade. Infelizmente, em dívidas, né? Em dívidas. Isso, infelizmente, foi propagado em rede social. A gente acaba tendo essa, digamos assim, esse preço por termos hoje uma rede social pujante como nós temos, mas não é verdade que eu vou deixar 70 milhões de reais de dívida. Isso aí não é verdadeiro. Desculpa. Quanto o senhor vai deixar em dívida? Não vai ter dívida não. Nós vamos pagar tudo o que for devido. Pode ficar tranquilo. Perfeito. E vamos deixar dinheiro em caixa, inclusive. Perfeito. Prefeito, por gentileza, por que aconteceram tanta troca de secretários em sua gestão? Em uma proporção... Eu, com 30 anos de jornalismo, não lembro de ter visto tanta troca de secretários igual no seu governo. Dos que saíram, obviamente, respeitando o falecimento do Dr. Caio, qual foi o que o senhor sentiu mais pela amizade e pelo exercício que tinha no cargo? Eu não vejo que houve tantas trocas. Vamos excluir os secretários que saíram por questões eleitorais. Aí já não dá pra gente... Porque eles saíram porque a lei eleitoral exigiu, né? Nós tínhamos secretários que foram candidatos e que depois acabaram voltando. Se você tirar, excluir essa parte do período eleitoral, das questões eleitorais, não houve tantas trocas. Agora, cada troca teve o seu motivo. Vou citar um exemplo. O Dr. Júlio, que começou como secretário de Defesa Social, que fez um belo de um trabalho, de repente ele decidiu sair por questões pessoais, né? Então, cada um teve a sua motivação, né? Eu não saberia dizer qual daqueles teria impactado mais, mesmo porque o gestor ele não tem direito de se emocionar com as decisões que toma, né? Não conseguiria identificar. Eu sinto cada um, são todos grandes amigos, né? Mesmo aqueles, digo aquele, né, que saiu bravo comigo, né? Teve um secretário que saiu bravo comigo, não vou citar nome por uma questão de respeito, mas eu tenho respeito, um carinho enorme por ele, né? Do período que ele foi secretário.
Não teve nenhum assim, olha, esse aqui realmente eu senti mais. Mas eu não vejo que houve uma mudança tão grande assim, tirando, obviamente, o período eleitoral, que aí é natural que você faça essas mudanças. A gente sempre ouviu ao longo da sua gestão que o senhor tinha um núcleo duro ao seu redor. A Karina, o Oséias, o Flávio Garcia, o Vanderlei Rigolin, e que o senhor não tinha o hábito de ouvir muito a opinião dos outros secretários. Isso é verdade? E isso atrapalhou ou dividiu a equipe do senhor? Não é verdade. Eu confesso que eu tenho uma característica de participar de todas as decisões, né? Tem gente que até fala assim, ele é centralizador. Não é questão de ser centralizador. Eu participo de todas as decisões, mas eu dei muita liberdade para todos os secretários. Se tem uma reclamação que nenhum secretário pode apresentar, é falta de liberdade. Pelo contrário. Todos os secretários tiveram total liberdade para conduzir as suas pastas dentro daquilo que eles tinham planejado e, obviamente, atendendo às nossas propostas de governo. Tá? Quando fala em núcleo duro e tudo mais, isso aí parece que é meio repetição do que acontecia no governo federal, que também tinha um núcleo duro na época do presidente anterior. Não existia núcleo duro. É claro que é natural que algumas pessoas a gente tenha maior proximidade, até por conta da história. Você pega o Flávio Garcia, o Dr. Flávio Garcia, é um cara que trabalha comigo na área de júri, por exemplo, há muito tempo. Então é mais natural que eu tenha um diálogo mais constante com ele. A própria Karina, que é a minha esposa, é natural que eu tenha um diálogo constante. Mas se tem uma coisa que tem que ser destacada na minha gestão, é que minha sala sempre esteve de portas abertas. Secretário nenhum tinha problema para falar comigo. Chefe de gabinete nenhum tinha problema para falar comigo. Funcionário nenhum tinha problema para falar comigo. Claro que respeitadas as agendas, né? Se eu estou atendendo alguém, isso aí tem que respeitar aqui enquanto estou atendendo alguém. Mas a porta do meu gabinete sempre foi aberta. Sempre foi aberta. E eu sempre evitei o intermediário. Não tinha ninguém por quem você tinha que passar antes de falar comigo. Pelo contrário, qualquer assunto, podia ser até assunto pessoal. Me para no corredor, vai na minha sala, vamos tomar um café. Nunca tive portas fechadas para nenhum secretário. Então não é verdade que ouvi mais um, se ouvir mais um outro não é porque tinha, entre aspas, um núcleo duro, mas porque, obviamente, com algumas pessoas você tem mais afinidades e alguns secretários, até pela sua própria função, exigem mais, né? Se você pegar, por exemplo, o Zé, que é um grande amigo, ele atua numa área cultural, total independência, mas eu não tinha um cotidiano de conversar com o Zé. Agora, você pega quem ocupava os cargos de secretário de administração, que era o responsável pelas licitações da prefeitura, por exemplo, é natural que a gente conversa com mais frequência, né? Porque é o dia a dia da administração municipal. Então não teve não existiu um núcleo duro que deixou de fora outras pessoas. Isso não é verdade. Prefeito, em relação à mobilidade urbana, nesses 4 anos a gente viu poucas intervenções. Eu vou citar o grande exemplo, acho que é a região central, que é o maior fluxo de veículos. Mas a gente teve poucas alterações no trânsito. A gente teve a questão da Rua da Barra, que teve uma transformação para virar um polo gastronômico, turístico, né? E recentemente a gente teve a implantação das lombadas eletrônicas. De resto, a gente não viu muitas mudanças. A Nações Unidas, que ficou fluxo 1, Benjamin Constant, fluxo único. Mas eu queria citar... falei Nações Unidas. Nações, Jardim das Nações. Eu queria citar mais a região central, que eu acho que é onde está a maior parte do fluxo de veículos, até porque não só da cidade, né? Muitos de fora passam por ali. Por que não conseguiu ser feito mais pela essa questão da mobilidade urbana? Nós temos 2 problemas que precisam ser destacados. O primeiro é que nós somos uma cidade muito antiga que não foi planejada no seu desenvolvimento. Se você pegar e comparar com cidades mais novas que tiveram todo um planejamento, você tem ruas mais largas, você tem avenidas mais largas, você tem interligações entre regiões, né? Em Salto, os bairros não se comunicam. Isso é algo que a gente sempre apontou, inclusive durante o período eleitoral lá em 2020. Os bairros não se comunicam, né? Então nós fizemos uma série de projetos, a rotatória lá, por exemplo, do Jardim Guarujá, o desvio da Rua Japão, que nós começamos a fazer, não conseguimos concluir. Uma série de intervenções que foram feitas pensando exatamente nessa maior fluidez. Agora, o centro ele sofre mais exatamente por ser mais antigo e você não tem como você interferir. Não dá para você pensar em Salto, que foi feito na época da Avenida Paulista em São Paulo. A Avenida Paulista desapropriaram os casarões para conseguir
fazer uma avenida como é a Paulista. Isso em Salto seria algo impensável, né? Então não teria condições de fazer. O que você precisa são realmente intervenções pontuais, como é o caso da Benjamin Constant, que nós fizemos a intervenção de deixar a mão única, que deu uma melhoria enorme. A questão lá no Jardim das Nações, com a Floriana e a Marechal, que a gente conseguiu fazer mão única, entendeu? Então, essas intervenções foram feitas, né? Esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é o seguinte, qualquer atividade de mobilidade urbana, ela exige, primeiro, recursos, que nós não tivemos, né? Segundo, tempo, você precisa para executar. Então, eu vou citar um exemplo, algo que aconteceu, infelizmente foi na minha opinião, um prejuízo para a cidade de Salto. Nós tínhamos uma lei que tratava do desenho das vias, né? Vias arteriais, vias laterais, que dava a largura das ruas e tudo mais. Essa lei, infelizmente, foi uma lei, acho que da época do prefeito Juvenil Cirelli, e foi uma lei que foi declarada inconstitucional e ela deixou de existir, né? Enquanto ela estava valendo, eu exigi dos novos empreendimentos que ela fosse aplicada. Inclusive, nós tivemos que aprovar uma lei na Câmara para fazer termos de ajustamento de condutas, porque a matriz de ruas elas não eram respeitadas, né? Agora, na discussão do plano diretor, que aliás é um compromisso que eu assumi, inclusive já encaminhei para a Câmara o projeto do plano diretor, que foi algo que é uma discussão de mais de ano que nós tivemos com a sociedade civil, nós estamos inserindo novamente essa questão viária, tá? Então lá você tem o gabarito de ruas e avenidas, nós estamos apresentando, vai depender da aprovação dos vereadores. Mas sendo aprovado, isso vai fazer uma diferença enorme em termos de cidade, pensando no futuro, né? Só que a gente precisa que essa lei esteja aprovada, claro, após os debates e tudo mais, né? Mas assim, são dois problemas que nós enfrentamos. O primeiro, que realmente a área central é mais complicado você mexer, por conta de nós não termos uma cidade que foi planejada. Nós temos, você pega Dom Pedro, por exemplo, ela começa estreita, depois alarga, depois... É complicado isso daí, né? E pela falta de recursos e tempo para você fazer grandes obras viárias, que nós chegamos a começar, mas não foi possível concluir. Pois não, pode continuar. Pode continuar? Eu acho que um dos grandes legados que o senhor vai deixar na cidade, além da questão de infraestrutura, é o Parque Rocha Montoné, né? A revitalização que ele teve e tudo mais. Porém, recentemente surgiu alguns boatos, eu até queria que o senhor falasse se existe realmente essa questão, de uma possível privatização dele. Há a possibilidade dele ser privatizado ainda durante a sua gestão? Obviamente depois o senhor não controla, mas durante a sua gestão houve algum tipo de conversa sobre isso? Nenhuma conversa e sou contra, terminantemente contra. A maior prova é o que aconteceu no Parque das Lavras. O Parque das Lavras foi transferido para a iniciativa privada na gestão passada, né? E até agora a gente não viu um resultado. Previram lá uma condicionante, que é a liberação do governo federal para a construção de uma estação de geração de energia elétrica. Só que nós tivemos durante 4 anos, eu não tinha nem a posse do espaço. Eu não podia fazer uma manutenção no Parque das Lavras por conta desse contrato que foi firmado em 2020, né? Então é um erro. Falaram também agora de privatizar o Parque do Lago. Eu sou totalmente contra você privatizar os parques. Eu entendo que não é o caminho. A maior prova é que é possível você manter um parque com atrativos íntegros, interessantes, sem a necessidade de privatizar. É o caso do Rocha Montoné. Rocha Montoné, que recebeu mais de 300 mil visitantes em um ano de funcionamento. Mas eu não diria só Rocha Montoné, o próprio Jardim Tropical, o Espaço do Artesão, a ilha o memorial em homenagem à comunidade japonesa, recebeu 150 mil visitantes em alguns meses, né? Então é possível, sem a privatização, você ter espaços atrativos, né, que atraem as pessoas de Salto e de outras cidades, né, e não ficar amarrado a um contrato como aconteceu no Parque das Lavras. Não houve em nenhum momento, né, me parece que esse diálogo, essa proposta surgiu dentro do Conselho Municipal de Turismo, Contur, me parece que foi de lá de dentro que surgiu essa proposta, mas em nenhum momento foi ventilado dentro da nossa gestão a possibilidade de privatizar, e eu sou terminantemente contra. Eu entendo, eu não é uma questão, mas transferir para a iniciativa privada. Eu sou favorável a transferir para a iniciativa privada aquilo que realmente é necessário, né? Mas eu entendo que no caso dos parques, não é. Nós começamos a construção do espaço do Bosque do Ajudante, que eu entendo que esse vai ser a diferença para a cidade de Salto, se for continuado, né? Porque ele é mais central. Você pega, por exemplo, Parque do Lago. É bonito? É bonito o Parque do Lago.
Tem o problema do lago, que exige um investimento muito grande, em torno de 6 milhões de reais para você limpar? Exige, né? E é algo que o município realmente não tem, a gente depende de recursos federais ou estaduais para conseguir eliminar. Mas se você pegar, por exemplo, o Parque do Lago, você não consegue ir de bicicleta até o Parque do Lago. Você não pode ir de bicicleta até o Parque do Lago, porque você precisa de rodovia e você não pode ir de bicicleta pela rodovia, né? Tem gente que vai, mas não pode, né? Então, o Bosque do Ajudante, que é uma região central, que você tem acesso por ciclovias, ele vai fazer ele faria um diferencial muito maior do que do Parque do Lago, né? Por isso que nós iniciamos esse projeto. É claro que ele depende de iniciativa privada também, a ideia seria conceder na área gastronômica, né? Mas o projeto, se ele for levado até ao cabo, até o final, ele vai fazer uma diferença enorme para a população sem a necessidade de você pegar uma rodovia para ir, por exemplo, no Parque do Lago. Não que a gente deva esquecer o Parque do Lago, mas eu sou terminantemente contra a concessão da iniciativa privada de espaços públicos, como é o caso do Parque do Lago. Mas a longo prazo, é viável financeiramente para uma prefeitura manter esses parques? Óbvio que enquanto estão novos, a manutenção é muito mais tranquila, mas daqui a alguns anos, essas manutenções vão caber dentro do orçamento? Sim, porque vou dar um exemplo. Qual é a proposta que nós apresentamos do Bosque do Ajudante? Nós vamos conceder os espaços. Então, por exemplo, a área gastronômica, ela vai ser concedida, ou deveria ser concedida à iniciativa privada, que iria fazer a manutenção como contrapartida. Não há problema nenhum. Quando nós tivemos o problema que o ocupante do Parque do Lago, né, da lanchonete, ele saiu, né? E aí nós fizemos 3 ou 4 licitações, não apareceu licitante, agora apareceu um licitante que tem interesse em investir no Parque do Lago, de levar inclusive atrativos para que as pessoas consumam no seu próprio estabelecimento. Então, o Bosque do Ajudante, a ideia seria você conceder à iniciativa privada os espaços gastronômicos, por exemplo, né? E aí, com essa concessão, você teria a condição de fazer a manutenção, exatamente porque há um interesse casado entre você ter um espaço bonito, limpo, conservado, e as pessoas que vão lá consumir. Sem problema nenhum. Vamos fazer um paralelo, né? Todo mundo elogia o Parque Ecológico de Indaiatuba. Não é concedido na iniciativa privada. Ele é mantido pela prefeitura, né? E está sempre bem mantido, sempre bem organizado. Né? Claro que a gente não pode comparar os orçamentos da cidade, mas é possível sim você manter sem a privatização. Na área do turismo, prefeito, a gente ouviu na apresentação dos secretários que a verba de 5,5 milhões do DAD referente a 2023 teria sido perdida porque o projeto apresentado foi rejeitado. E que o projeto, ou os projetos possíveis de serem levados em 2024 ainda não teriam sido apresentados. Ou seja, que o turismo pode ter tido aí em 2 anos uma perda de 11 milhões de reais. Isso então vamos lá. Verdade? 2023, o que aconteceu? O governo do estado, houve uma mudança de governo do estado Sim. entre 22 e 23. Da mesma forma, houve uma mudança do pensamento quanto ao turismo. Eu não estou criticando, né, mas é algo que a gente precisa ser constatado. Isso as prefeituras e instâncias turísticas afirmam categoricamente. A gestão anterior do governo do estado, ela tinha uma visão muito mais ampla de turismo, né? E o atual governo não tem a mesma visão. Apesar de eu gostar muito do secretário de turismo, né, o Lucena, que já tinha sido secretário de turismo em situações anteriores, né, em governos anteriores, se percebe que ele tem mãos amarradas, né? Então vamos lá, o que aconteceu? Em 2023, o governo do estado atrasou a abertura do processo de apresentação de projetos, tá? Então nós tínhamos que correr para apresentar os projetos. E nós tínhamos um projeto que a gente gostaria de apresentar, que é o do Museu da Experimentação, Projeto Experimento, né? Que nós apresentamos naquela época, só que o governo do estado exigiu algo que nunca se exigiu, que era o projeto executivo. Projeto executivo que trabalha de fundação, hidráulica, elétrica e tudo mais. Eu até tinha uma discussão com o secretário na época, mas escuta, mas nunca se exigiu projeto executivo, né? Mas os técnicos agora querem, né? E por conta disso, aliado ao fato do prazo ser curto, nós não conseguimos atender às exigências do DAD, né, que é o responsável, né? E até eu lembro que eu comentei com o secretário, falei, secretário, desse jeito, aquilo que a gente sempre brigou, que é não destinar recurso do turismo para pavimentação de rua, é o que vai prevalecer, porque o projeto de pavimentação de rua é o mais rápido. O que aconteceu? Metade dos projetos aprovados pelo DASD foram em pavimentação, né? Ou seja, é um absurdo você destinar recursos do turismo para pavimentação, né?
Então, por conta do prazo exíguo, de uma exigência que nunca aconteceu, nós não conseguimos a aprovação do DAT. Só que nós estivemos com o secretário Gilberto Kassab e ele assumiu um compromisso de que esse valor seria devolvido à Prefeitura de Salto para executar o projeto através da própria Secretaria de Governo. Tá? Esse é um compromisso que ele assumiu conosco. Só que o que aconteceu? E aí é importante deixar bem claro, eu tenho certeza que o secretário Vanderlei não falou da questão de não apresentar projeto. O recurso do turismo em 2024 foi contingenciado, não é de Salto, é do estado todo. Tá? Todas as prefeituras, nós fizemos várias reuniões, inclusive pela primeira vez na história, nós recebemos os prefeitos de instâncias turísticas em Salto, é um diálogo em todas as nossas reuniões. O governo do estado não destinou recursos para as instâncias turísticas em 2024. Então, por conta disso, ele não abriu nem prazo. Né? Se você pegar, era para ter destinado algo em torno de 600 milhões de reais para as instâncias turísticas, né? Todas as 70 instâncias turísticas, e para os MITs também, que é os municípios de interesse turístico, são 140. Não foi, ele simplesmente contingenciou, tirou do orçamento. Então, nenhuma instância turística do estado de São Paulo teve recurso em 2024 por uma decisão do governo do estado. Que eu acho que vai muito ao encontro daquilo que eu falei, que o governo do estado atual, ele não tem a mesma visão que o governo anterior em relação ao turismo. Ele não entende o turismo como uma prioridade. Então, ele contingenciou recursos. Então, vamos lá. 2023, nós não conseguimos a aprovação por conta dos prazos curtos de uma exigência que nunca tinha acontecido. E 2024, nós não perdemos porque simplesmente não houve destinação de recursos pelo governo do estado. Perfeito. Tem mais uma, Nelson? Eu tenho mais duas, até pra gente encerrar, que o nosso tempo tá batendo, né? Pode ser? Pode ser. Prefeito... Eu também falo, né? Falo bastante, Não, né? perfeito. O senhor esclarece bem. Prefeito, assim de bate-pronto, quantos loteamentos o seu governo aprovou? E bate-pronto, eu acho que teve uma industrial. Eu não vou lembrar de cabeça, mas se não me engano foi uma industrial que eu aprovei, um industrial e eu acho que um residencial. Não tenho certeza. Posso até verificar porque eu não sei se já chegou a ser aprovado, né? O que aconteceu foi liberar os loteamentos que já tinham sido aprovados anteriormente. Isso aconteceu, não tem o que fazer a partir do momento que eles atenderam as exigências, a gente é obrigado a liberar, né? Mas a aprovação de loteamento no meu governo, acho que foi só um industrial e um residencial. Perfeito. Uma outra questão, o carnê do IPTU 2025. Essa foi uma discussão que eu estive com o secretário de Finanças, né? Que é algo que realmente a gente está conversando, e ainda não foi liberado esse carnê, provavelmente vai ser liberado já no mês de janeiro, comecinho do mês de janeiro. Já tem um cálculo de quanto vai ser a atualização? Eu não sei se a gente... Eu não tenho esse número aqui, eu estaria mentindo para você se eu afirmasse, tá? Eu posso ver isso com o secretário de Finanças e te mandar a resposta. Perfeito. A última questão da minha parte o saltense vai ter água no Natal e no Ano Novo e vai ter reforço nas equipes do pronto-socorro neste período de 10 dias que o serviço público não essencial vai ficar parado? Sim, aliás, isso é muito claro, né? Quando a gente decretou o ponto facultativo, que foi uma demanda dos próprios servidores, né? E aí é uma questão até de lógica, né? Você para 2 dias, volta um dia, para 2 dias, volta um dia, o serviço não vai render, né? Ele não excluiu o serviço essencial. O serviço essencial vai continuar sem problema nenhum. Com relação à água, com os problemas que nós estamos enfrentando hoje, com calor excessivo, consumo alto, algumas questões pontuais podem acontecer, mas não teremos uma situação crítica como nós tivemos, por exemplo, em outras épocas. Mas tem caminhão-pipa de reserva? Tem caminhão-pipa, o SAI vai funcionar naturalmente. E até nessa questão aí do que vai deixar para o próximo ano, material escolar já está garantido? Olha, nós temos uma ata de registro de preços, né? A ideia nossa é solicitar um material básico. É claro que, por exemplo, isso é algo que faz parte até do meu pensamento, né? Eu não quero interferir na gestão posterior, né? Qualquer coisa que eu fizesse agora, vamos imaginar, olha, vamos interferir de uma forma contundente naquilo que ele vai fazer, eu estaria interferindo talvez numa nova forma de pensar. Eu não sei se ele vai querer esse material, se ele não vai querer. Nós temos uma ata de registro de preço que ele pode fazer uso sem problema nenhum. Prefeito, as suas considerações finais, se o senhor puder, por gentileza, olhando diretamente para a câmera, fique à vontade para deixar pode ser, né? Okay. Fique à vontade para deixar a sua mensagem ao povo saltense que aquilo que o senhor falou, o que eu plantei em 4 anos vai ser sentido ao longo do futuro. O espaço está aberto para o senhor para suas considerações finais. Bom, inicialmente quero agradecer a vocês por estarem aqui me recebendo hoje, né, para que eu possa prestar esses esclarecimentos.
agradecer e parabenizar o Jornal Taperá, o Jornal Primeira Feira, o CIOL, pelo trabalho que executam, eles realizam na nossa cidade, prestando informação à população, né? Hoje, numa época de rede social, em que mais se desinforma do que informa, é muito importante que a gente tenha a imprensa informando, esclarecendo, exatamente para que a gente possa tirar as dúvidas do cidadão, né? E mesmo assim com bastante dificuldade. Então agradeço imensamente pela oportunidade, pela forma como vocês sempre me acolheram, né? Quero agradecer à população saltense por ter entendido e compreendido o trabalho que foi realizado nesses 4 anos muito difíceis, né? Com a pandemia, com a maior crise hídrica da história de Salto, com a maior crise de temperatura da humanidade no ano de 2024, com todas as dificuldades, mas nós superamos inúmeros obstáculos, conseguimos mexer em diversas das estruturas da nossa cidade que vão produzir resultados muito positivos no futuro. Podemos citar em todas as áreas, na educação, com a nova merenda escolar, com o sistema SESI de ensino, com as novas escolas que estão vindo aí, na saúde, com a construção da clínica das Nações Unidas, com a entrega da clínica Motoné, com o Centro Integrado da Saúde da Mulher, com o CAPS-IJ, uma série de intervenções, o AME municipal, que já operou quase 2.000 saltenses, né, tirando daquela fila do AME estadual, que o saltense não era atendido exclusivamente, né, na área do emprego, gerando quase 5.000 empregos após a pandemia, né, com a atração de novas empresas, uma nova lei de incentivos, né. Na área do turismo, tiramos do papel a condição de instância turística com parques que estão realmente atraindo o visitante para a nossa cidade, né? Na área esportiva, com um sonho realizado, que é a Copinha, teremos a 2ª edição agora em janeiro. A área da cultura, o maior centro cultural do interior paulista, que teremos o maior conservatório do interior paulista. Nós já estamos com 2.500 alunos que estarão aprendendo gratuitamente no nosso conservatório já no começo de 2025. Né? Na ação social, com a entrega do CCI, com o mutirão das casas daquelas pessoas que viviam em condições precárias, estão tendo agora a sua casa própria, uma série de ações que foram realizadas na Secretaria da Ação Social, na defesa social, com a cidade, uma das cidades mais seguras do Brasil, fruto desse trabalho do investimento na nossa Guarda Civil Municipal, com concursos que trouxeram os novos guardas que já estão prestando serviço à nossa população, com a Casa da Mulher, inclusive, para combater os casos de violência doméstica, enfim, uma série de ações que nós realizamos ao longo desses 4 anos, e que mudaram a nossa cidade para uma cidade melhor. Então, quero agradecer imensamente à população. A gente entende que a eleição é um processo onde muito se fala e às vezes pouco se entende, faz parte do processo eleitoral. Ganhar ou perder é só para quem realmente disputa, isso daí a gente não nega, mas eu quero agradecer imensamente pelo carinho com que vocês me acolhem. Toda vez que eu vou que eu estou na rua, o acolhimento que a gente tem da população, que compreendeu os nossos objetivos, os nossos interesses, as nossas propostas e principalmente que nós trabalhamos muito para que a nossa cidade seja uma cidade que todo cidadão merece. É uma cidade melhor, uma cidade acolhedora, uma cidade que emprega, uma cidade que acolhe, uma cidade que cuida, uma cidade que protege e principalmente uma cidade onde você, cidadão, tem orgulho de morar e que com certeza é uma cidade que tem um futuro brilhante. E que a nossa juventude, as nossas crianças, que hoje estão comendo uma merenda de qualidade, que estão estudando em sistema SESI de ensino, vão fazer a diferença daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, de todo o coração, agradeço a toda a população saltense pela acolhida e pelo carinho com que me receberam durante esses 4 anos. E, obviamente, desejar um santo Natal, né? Que esse dia 25 de dezembro, mais do que confraternização e uma mesa farta, seja um momento de reflexão, para que a gente pense no principal mandamento que Jesus nos deu, que é amar ao próximo como a si mesmo. E que 2025 seja um ano de muitas realizações. Obrigado a vocês, obrigado a todos vocês. Que Deus ilumine a todos nós. Amém. Obrigado, prefeito. Obrigado, Nelson. Eu me despeço aqui e ficamos nessa. Um abraço a todos.